Políticas públicas para os povos indígenas. Eu vou resumir da seguinte forma: do jeito que está, não pode ficar. Se a gente disser que o que está aí está bom, nós vamos estar mentindo. Lá na frente, na ponta, o indígena está morrendo com uma dor de dente. Por causa da corrupção, ministra. Não é possível, por exemplo, os Diceis. No meu estado tem o Dicei Yanomami e o Dicei Leste, que são os distritos que tratam da saúde indígena. Não é possível uma picape ser alugada por 20 mil, enquanto a média nacional é 7 mil. Não é possível uma hora de avião, de helicóptero, ser 7 mil reais. Então é preciso observar que o recurso está ficando nas atividades meios, exatamente onde tem uma grande corrupção. Quer ver como a saúde do índio melhora? Bota lá dentro a Polícia Federal e bota na cadeia os coordenadores e os políticos que indicam. Dessa forma, nós vamos melhorar a saúde indígena no Brasil. Senador, 2 minutos. A corrupção, ela de fato existe, não só na CESAI, também na FUNAI. Nós estamos fazendo uma força-tarefa, nós estamos auditando todos os contratos da FUNAI e o ministro da Saúde também está na mesma direção, auditando todos os contratos da CESAI. E aí, senadores e deputados, eu me surpreendo com cada caixinha que eu abro naquela FUNAI. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar, no dia 2 de janeiro, o meu primeiro ato foi assinar suspensão de um repasse. A FUNAI estava repassando para um instituto do Rio de Janeiro mais de quase 44 milhões, tinha um deságio aí, mas eu vou colocar em torno de 44 milhões, para a criação, no objeto do contrato estava lá um objeto, entre os objetos. Criação de moeda virtual para índio. Criar criptomoeda. 44 milhões para um instituto criar criptomoeda no Brasil para índio. 40 milhões. Vocês acham que índio precisa hoje de criptomoeda ou de comida? Para que moeda virtual para índio? Vou dizer para os senhores, estamos abrindo todos os contratos da FUNAI e nós estamos muito surpresos. E me permita, senador, nós vamos rever também a atuação das ONGs dentro da FUNAI. Tem muita ONG séria lá, mas tem muita ONG que precisa dizer tchau para a FUNAI e nós vamos estar revendo o papel das ONGs dentro de área indígena no Brasil. Sim, senadora. E é por isso que vem a Secretaria Nacional da Família. Nós entendemos, senadora, que nós não podemos mais construir nenhuma política pública nessa nação sem a perspectiva da família. Nós vamos precisar colocar a família como protagonista em todas as políticas públicas. As pessoas perguntam assim, mas eu não estou entendendo. Deixa eu explicar claramente. Uma política pública para as pessoas com deficiência, uma política pública para as pessoas com doenças raras. Estamos construindo políticas públicas para a pessoa que tem, por exemplo, o mal de Alzheimer. Vamos trabalhar políticas públicas e benefícios para eles. Mas e a família dessa pessoa? Como é que fica? Nós estamos hoje com doenças como a esclerose, que está chegando cada vez mais cedo, jovens desenvolvendo essa doença. A mãe de um jovem com essa doença, nós estamos pensando nela? Nós estamos pensando nessa família? Nós tivemos um debate agora, senadora, com as doenças raras, e uma mãe falou para nós que a filha dela chegava a ter 140 convulsões por dia. Essa mãe chegou a ficar 4 dias sem tomar banho, porque a vida dela era ficar ao lado desta criança. A criança conseguiu uma liminar para o remédio, ela tem um remédio para a criança, ela tem assistência médica, mas e essa mãe? O que nós estamos fazendo por essa mãe? Que políticas públicas nós estamos fazendo para as famílias das pessoas com doença rara? Será que não estava na hora da gente ter aí, o Estado oferecer para essa mãe um cuidador por semana e dizer para essa mãe, sai, vai passear, vai andar, vai ao cinema, vai fazer unha, vai dormir, um cuidador uma vez por semana? Esse é um exemplo pequenininho no que eu quero dizer. Nós vamos ter que trabalhar o resgate da família, nós vamos ter que trabalhar políticas públicas voltadas para a família, nós vamos ter que trabalhar, senadora, o fortalecimento de vínculos no Brasil. Nós vamos ter que trabalhar, inclusive, nas famílias que estão se formando. Nós temos jovens se casando com 19, 20 anos que não sabem pegar um bebê no colo, que não sabe como cuidar de um bebê. Não está na hora da gente ter políticas públicas e ensinar esse pai, essa mãe jovem de como cuidar do seu bebê, de como educar sua criança? Não é interferência do Estado na família.
mas é o Estado se propondo a criar políticas públicas de fortalecimento da família. Senadora, a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. A família é a base da sociedade. Família protegida é nação soberana. Família fortalecida é nação próspera. Não tem outro caminho. Nós vamos ter que, nessa nação, rever muito isso. Rever o fortalecimento de famílias. E eu penso como a senhora. Senador Telmário Mota, para as suas perguntas, conforme havíamos combinado, já que ele teve que ir a um ministério. Obrigado, presidente. Ministra, eu vou fazer 3 perguntas para Vossa Excelência. Se a senhora, Vossa Excelência já falou na sua explanação, eu vou me sentir contemplado, para que Vossa Excelência não tenha que repetir. Mas eu gostaria de saber de Vossa Excelência quais as políticas públicas para os povos indígenas. Isso é uma. A outra, você vê ali que tem Fundação Nacional do Índio. Eu queria fazer uma sugestão, poderia mudar a nomenclatura. Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Né? Porque assim a gente, inclusive, hoje as comunidades são tratadas exatamente como povos. Né? Isso está, inclusive, no Tratado Internacional, na OIT 69. E, por outro lado, eu apresentei para Vossa Excelência a proposta de uma universidade indígena no estado de Roraima. Por que isso, gente? Deixa eu explicar. Roraima hoje, inclusive, tem uma deputada federal totalmente indígena. Até convidei ela para estar aqui, a doutora Joênia. Eu acredito que ela não veio, por alguma razão. Mas o estado de Roraima hoje tem 18% dos eleitores, 60 mil indígenas, 480 comunidades. E temos 3 municípios de fronteira ali, que é Pacaraima, que é a fronteira com a Venezuela, o Iramutã, que também tem fronteira com a Venezuela, é a Guiana Inglesa, e Normandia, que também tem fronteira com a Guiana Inglesa. Então, os 3 municípios, eles se interagem. E ali, no entroncamento ali dos 3 municípios, poderia se implantar pela primeira vez no Brasil essa universidade federal. Qual a importância disso? Muito grande. Ela ia ser só para os indígenas de Roraima? Não. Os indígenas do Brasil inteiro, que é 1 milhão hoje. Né? E qual a maior importância disso? É que quando você dá educação e dá liberdade para as pessoas, você dá a dignidade para as pessoas. Quando você tira a educação e tira a liberdade, você dá a estagnação. Então você não permite a evolução dos povos. E que hoje é importante, não adianta você fugir, porque as comunidades indígenas têm uma realidade que é a da integração. Hoje os povos indígenas querem a integração, tanto social como política e econômica. E essa universidade, sem nenhuma dúvida, seria uma porta de abertura para um novo conceito e até para mudar esse um conceito muito antigo, né, do princípio indigenista e que atrasou muito as comunidades que hoje elas, através exatamente da educação estão se liberando. Então, eu queria centralizar nessas 3 perguntas. Primeiro, qual a política pública, né, do Ministério de Vossa Excelência para os povos indígenas? A possibilidade dessa universidade, que Vossa Excelência já tem um projeto em mão, e a possível mudança da nomenclatura da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Muito obrigado. A presença do ex-governador da Bahia, o senador Jacques Wagner, membro da mesa. Ministra, a palavra é sua. Senador Telmário, eu sei que o senhor é apaixonado pelos povos indígenas. O tempo que nós estamos convivendo, isso ficou muito claro para mim. A proposta da Universidade Indígena nós recebemos com muito carinho, com muito entusiasmo. Já estamos conversando com o Ministério da Educação sobre a proposta apresentada pelo senhor. Políticas públicas para os povos indígenas. Eu vou resumir da seguinte forma. Do jeito que está, não pode ficar. Se a gente disser que o que está aí está bom, nós vamos estar mentindo. Os nossos povos precisam ser melhor acolhidos. Políticas públicas não estão chegando a todos os povos. Nós vamos precisar entender o que está acontecendo, porque a FUNAI tem dinheiro, a CESAI tem dinheiro. Senhores, a CESAI, o orçamento da CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, passa de 1 bilhão e 400 milhões por ano. E nós temos índio lá na ponta morrendo de dor de dente no Brasil. O que está acontecendo? Aonde está? Aonde é o funil? Nós vamos precisar entender. A forma como a saúde indígena tem sido lidada no país, nós vamos ter que rever. Políticas públicas para os povos. Nós entendemos que precisamos investir no desenvolvimento territorial. Precisamos investir no desenvolvimento do índio como um todo. Precisamos ver o índio como um todo nessa nação.
Nós temos 305 povos indígenas no Brasil. E eles falam 274 línguas diferentes. Esta nação é incrível, essa nação é linda, essa nação é plural. Os nossos povos são lindos, os nossos povos são extraordinários, mas são diferentes entre si. Nós temos os índios de recente contato, senador, e os índios isolados. Eu acho que a política de proteção aos índios isolados de recente contato, ela é eficiente no Brasil. Essa política é eficiente, nós vamos manter. Mas nós temos os índios que estão aqui já próximo de nós. Os índios que estão já em área urbana. Lembrando que nós só temos no Brasil, gente, em torno de 890 mil índios. E em torno de 400 mil já estão em áreas, em torno de 500 mil já estão em áreas urbanas. Nós temos aldeados em torno de 400 mil índios. Eu vou dizer uma coisa, uma nação com 206 milhões de habitantes não consegue resolver os problemas de 400 mil pessoas? Nós vamos precisar rever a política indígena no Brasil. Eu questiono muito, especialmente, a questão de isolamento do índio. Não os índios isolados, mas a política de isolamento. O índio não pode plantar, o índio não pode produzir, o índio não pode ir para a escola. Não. Os nossos índios têm direito a acesso à universidade no Brasil. Nós vamos lutar por isso. Vou continuar lutando pela cota indígena no Brasil. Nós vamos fortalecer os índios universitários que estão em área urbana. Nós vamos buscar esses índios, saber como é que eles estão sendo tratados em áreas urbanas. O índio que quiser plantar, vai poder plantar. Estamos conversando com os demais ministérios. Desenvolvimento dos povos indígenas como um todo. Respeitando a cultura, mas preservando a vida. O maior bem que está em área indígena, senadores, não é a terra, não é o minério, não é a madeira. O maior bem, o bem mais valioso é o índio. E é o índio que esse ministério vai focar. E a FUNAI está no nosso ministério, nós temos um presidente extraordinário e nós estamos trabalhando em mudança das políticas públicas no Brasil para os povos indígenas. Você tem direito a mais 2 minutos como réplica. Eu me dou por satisfeito. Eu queria só fazer acrescentar. Quando Vossa Excelência fala que o recurso hoje para a saúde indígena é bastante volumoso, Vossa Excelência tem toda a razão. Mas por que não dá certo? Por que lá na frente, na ponta, o indígena está morrendo com uma dor de dente? Por causa da corrupção, ministra. Não é possível, por exemplo, os DICEIs. No meu estado tem o DICEI Yanomami e o DICEI Leste, que são os distritos que tratam da saúde indígena. Não é possível uma picape ser alugada por 20 mil, enquanto a média nacional é 7 mil. Não é possível uma hora de avião, de helicóptero, ser 7 mil reais. Então é preciso observar que o recurso está ficando nas atividades meios, exatamente onde tem uma grande corrupção. Quer ver como a saúde do índio melhora? Bota lá dentro a Polícia Federal e bota na cadeia os coordenadores e os políticos que indicam. Dessa forma, nós vamos melhorar a saúde indígena no Brasil. Senador, 2 minutos. A corrupção, ela de fato existe não só na CESAI, também na FUNAI. Nós estamos fazendo uma força-tarefa, nós estamos auditando todos os contratos da FUNAI e o ministro da Saúde também está na mesma direção, auditando todos os contratos da CESAI. E aí, senadores e deputados, eu me surpreendo com cada caixinha que eu abro naquela FUNAI. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar, no dia 2 de janeiro, o meu primeiro ato foi assinar suspensão de um repasse. A FUNAI estava repassando para um instituto do Rio de Janeiro mais de quase 44 milhões, tinha um deságio aí, mas eu vou colocar em torno de 44 milhões, para a criação, no objeto do contrato estava lá um objeto, entre os objetos. Criação de moeda virtual para índio. Criar criptomoeda. 44 milhões para um instituto criar criptomoeda no Brasil para índio. 40 milhões. Vocês acham que índio precisa hoje de criptomoeda ou de comida? Para que moeda virtual para índio? Vou dizer para os senhores, estamos abrindo todos os contratos da FUNAI e nós estamos muito surpresos. E me permita, senador, nós vamos rever também a atuação das ONGs dentro da FUNAI. Tem muita ONG séria lá, mas tem muita ONG que precisa dizer tchau para a FUNAI e nós vamos estar revendo o papel das ONGs dentro de área indígena no Brasil. Eu vou insistir com silêncio, pessoal. Que quem está assistindo em todo o país, ele quer ver perguntas e respostas, e está indo bem. Então, quando todos ajudarem, quem ganha é a própria audiência pública e o povo brasileiro.
vamos para o silêncio e deixar que as perguntas e respostas possam fluir. Senador Eduardo Girão. Muito bom dia, presidente Paulo Paim, senador, que eu parabenizo por esse momento que está proporcionando a todos nós senadores aqui. Presença também da ministra Damares, que prontamente aceitou o convite. Quero dar os parabéns. Também o secretário Sérgio Queiroz, queria lhe dar um grande abraço, lhe admiro também de muito tempo. Queria, em primeiro lugar, colocar, ministra, da minha felicidade em vê-la como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, porque eu conheço, eu sei da sua capacidade, os bastidores que a senhora há tanto tempo desenvolve aqui nesse Congresso Nacional. A senhora veio com muito trabalho, com muita dedicação. Vi e presenciei várias vezes a senhora aqui nesses bastidores como assessora, tocada emocionalmente pelas causas, né? A senhora é uma idealista e eu acho isso muito bonito, né? A gente, na política, a gente não pode perder esse idealismo, né? Então, eu fico feliz porque a senhora tem condição de fazer um grande trabalho para o Brasil inteiro, para essa área que a senhora foi escalada. Eu queria fazer 3 perguntas, vou ser bem rápido, o tempo já está indo embora, não sei se vai dar tempo todas, mas quero fazer também uma sugestão. Vou começar pela sugestão. Quando foi colocado aqui a questão do cadastro das crianças desaparecidas, a divulgação das imagens, concordo plenamente, recebi até no Zap aqui algumas recomendações de que não apenas para a polícia se divulgue as imagens, mas para instituições governamentais. Eu acho que quanto mais se divulgar, melhor para que se encontre as crianças. Essa é apenas uma recomendação, né? Uma observação. Gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência é um problema seríssimo no Brasil. A taxa, segundo a OMS e a ONU, a taxa da gravidez entre adolescentes no mundo é 46 para 1.000 meninas de 15 a 19 anos. No Brasil, 68. 68, né? Então, assim, e a gente sabe que a gravidez na adolescência, ela causa impactos negativos na saúde, né? Causa impacto positivo na vida escolar, sobre as expectativas futuras do mercado de trabalho, e também é uma causa pelo desespero, pela surpresa de aborto. E nós conhecemos, eu tive a oportunidade de conhecer, muitas entidades que acolhem as meninas, né? Que dão um suporte psicológico, todo um apoio médico para aquelas mulheres, aquelas adolescentes que precisam ser acolhidas, né? Para seguirem a sua vida, né? Se restabelecerem, mas não querem fazer o aborto, porque nós sabemos que aborto não é uma questão de religião. Isso a gente pode ter, eu posso ser espírita, ela pode ser católica, a senhora é evangélica, mas esse tema, a ciência hoje já trouxe, né, os dados, as estatísticas, de que o aborto não apenas destrói a vida de uma criança, mas a saúde da mulher fica impactada, devastada para o resto da vida. A mulher que faz aborto, ela tem 34% uma propensão maior de desenvolver transtorno de ansiedade, 110% de álcool, 220% de envolvimento com maconha e 155% de suicídio, segundo o British Journal of Psychiatry, né, de 2012, essa fonte. Então, nós precisamos ter em mente, queria saber quais as políticas públicas que o Ministério, né, da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos vai oferecer para resguardar, para evitar a gravidez indesejada. Inclusive, semana passada dei entrada, senador Paulo Paim, num projeto para divulgar, difundir, para que a gente possa difundir, né, a questão da informação, de cuidados que se possam ter para que não haja gravidez indesejada. Nós entramos com esse projeto de lei, né, a gravidez inesperada, e que isso fosse constado, inclusive, no ECA, né, para evitar
esse tipo de problema no Brasil, mas eu queria saber como é que a senhora pretende lidar com essas entidades que fazem um trabalho heróico no Brasil de acolhimentos a crianças e adolescentes e que não tem nenhum apoio. 10 segundos, senador. 10 segundos. Vou escolher aqui de duas. Eu ia falar sobre drogas também. Quais as políticas para jovens que estão cada vez mais... Deixa as duas perguntas e conclua. Pronto, e eu vou concluir agora com as pessoas com deficiência. Né? Nós temos, ontem conversando com o senador Romário, tivemos a oportunidade de conversar na CAS, questão da síndrome de Down. Há 20 anos atrás, a gente via muito nas ruas do Brasil e do mundo crianças com síndrome de Down, né? Normais, com os pais, um amor, aquela coisa... Hoje em dia é raríssimo você ver. Tem países que é proibido crianças com síndrome de Down. Já é para fazer o aborto ali. Países que liberaram o aborto. Então, eu queria perguntar à senhora, já que a gente teve há 2 anos atrás uma epidemia de Zika, inclusive lá na terra do Dr. Sérgio Queiroz, a gente percebe que o tratamento, as crianças com Zika têm tido um tratamento... tem evoluído muito, né, no tratamento, andando, sorrindo, brincando nas escolas. E existe no Supremo Tribunal Federal, mais uma vez querendo usurpar o poder dessa casa, uma proposta de liberação do aborto para a Zika. Eu queria saber, em primeiro lugar, a sua visão sobre isso, sobre essa usurpação do Supremo Tribunal Federal um assunto tão importante que é vida humana, querer usurpar o poder dessa casa, e queria também saber o que é que a senhora pensa, encerrando realmente, né, com relação a essa questão da Zika vírus, o que é que a senhora pretende fazer para ajudar a essas instituições que estão desenvolvendo esse tratamento que as crianças estão respondendo muito bem. Muito obrigado, desculpa extrapolar do tempo. Foi bem, ministra. Senador, é muito clara a minha posição com relação ao aborto. Todos sabem, todos conhecem, sou contra o aborto em qualquer circunstância, que isso fique claro, mas a nossa legislação permite o aborto no caso de estupro, anencefalia, risco de vida para a mãe, e esse Ministério vai trabalhar dentro da legalidade. Agora sim, senador, não é papel do Ministério da Mulher militar contra ou a favor do aborto, não é papel. O tema é do Congresso Nacional, e vou dizer, é do Congresso Nacional, não é do Judiciário. Esse tema não pode ser discutido no Judiciário. Eu vejo um ativismo... Eu vou insistir, se começar vaias e palmas, não dá, pessoal. A audiência está indo muito bem, cada um expondo o seu ponto de vista. Peço ao plenário que ajude. Eu insisto nisso. É uma preocupação de todos nós com o ativismo do Judiciário, usurpando, e muitas vezes, o papel do Congresso Nacional, o poder do Congresso Nacional. O tema tem que ser discutido aqui, porque vocês representam o povo. E o povo brasileiro não quer a legalização do aborto. As pesquisas estão aí mostrando. Pesquisa sobre pesquisa que o povo brasileiro não quer. O que o povo brasileiro quer? Políticas públicas de planejamento familiar. E, nesse sentido, nós vamos trabalhar. O nosso Ministério vai trabalhar na busca e na construção de políticas públicas de verdade, de planejamento familiar. Com relação às crianças com Zika, né? Usaram a epidemia de Zika, inclusive, para justificar a legalização do aborto no Brasil. Tá? Chegaram a falar que nós chegaríamos ao número de 300 mil crianças com Zika no Brasil, superfaturaram os números, falaram coisas absurdas. Elas existem, mas não naquele número que estavam nos anunciando para tentar lá no Supremo Tribunal legalizar o aborto. Essas crianças existem. Elas estão no Brasil inteiro, especialmente no Nordeste. E nós já temos experiências extraordinárias ali de acolhimento àquelas crianças. O que nós vamos fazer? Nós vamos fortalecer as experiências que já existem lá. As crianças com Zika, as crianças vítimas da Zika, com microcefalia, nós temos crianças, gente, que estão respondendo ao estímulo de uma forma incrível. Crianças, assim, em pleno desenvolvimento. Nós vamos trabalhar no fortalecimento dessas instituições. O Ministério da Saúde também está com um olhar muito especial voltado. E aqui eu queria dizer para os senhores uma novidade do governo Bolsonaro, que é a transversalidade dos temas. Todos os temas estão passando por todos os ministérios. E aí eu vou chegar na gravidez precoce. O presidente Bolsonaro, uma das primeiras leis sancionadas por ele foi a Campanha Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Esse tema está sendo abordado em
4 ministérios. Veja só, assinamos recentemente um termo de compromisso com o Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação. Nós não podemos falar de prevenção da gravidez sem contar com o Ministério da Educação. Nós não podemos falar em prevenção da gravidez sem contar com o Ministério da Saúde. Então, esse tema vai ser abordado agora de uma forma transversal e de uma forma muito séria. Nós precisamos encarar a gravidez na adolescência. Ela é uma realidade no Brasil. Nós vamos precisar, inclusive, falar direto com o adolescente. O governo Bolsonaro vem com uma outra novidade, senador. Falar direto com o povo. Estar direto com o povo. Nós temos aqui diversas ações com relação à prevenção da gravidez na adolescência. Eu posso mandar para o seu gabinete e gostaríamos de contar com a sua parceria nessa luta. O senhor que está muito envolvido com os jogos, vamos usar aí esse segmento, o futebol, os atletas, esse segmento para nos ajudar nessas campanhas de prevenção à gravidez na adolescência. O tema vai ser abordado com muito carinho no nosso ministério e com um olhar muito especial pelo governo Bolsonaro. Senadora Leila Barros. Bom dia, ministra, bom dia, senador Paim, bom dia a todos. Estão me ouvindo, né? Melhor. Bom dia a todos os senadores e senadoras, assessores. Bom, eu resolvi escrever aqui uma pergunta, vou ser muito rápida para a ministra. Ministra, me decorre uma preocupação que realmente eu tenho com as responsabilidades, né, do ministério ao qual a senhora, né, é destinada a comandar, né? Desde a sua nomeação, a senhora se envolveu com algumas polêmicas, né? Teve algumas polêmicas que demonstram, de uma forma bem clara, a questão da sua religiosidade, suas posições pessoais, costumes e valores. Quero deixar bem claro aqui a todos os presentes que eu respeito plenamente as suas crenças religiosas, quanto às suas posições pessoais. Porém, a pergunta, ministra, que eu vou fazer para a senhora, porque a senhora é ministra das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos, que, no meu entender, tem uma responsabilidade enorme na defesa dessas 3 bandeiras, que deve defender a família, mas não prescindir da defesa de todas as mulheres brasileiras, buscando assegurar seus direitos, suas garantias, suas liberdades, e deve defender, a meu juízo, e de forma intransigente, os direitos humanos, assegurando a convivência de todas as minorias. Afinal, né, a senhora, como ministra de todas as mulheres, a senhora vai ser a ministra de todas as mulheres ou daquelas que compartilham as suas crenças? Isso é só uma pergunta que eu tenho a fazer. Vossa Excelência também é ministra dos Direitos Humanos. E para defender os direitos a todas as minorias e a convivência pacífica e harmônica em toda a sociedade, a senhora vai defender essa harmonia? Vai promover esses valores? Ou vai se preocupar com essas crenças, né, e essas posições que a senhora tem? Isso é uma preocupação que eu tenho, porque a senhora é evangélica, eu sou católica. E trabalhar à frente de um ministério em que envolve essas questões, e trabalhar a religiosidade, a gente sabe que ministério envolve questões técnicas, envolvem políticas públicas, isso é uma preocupação que eu tenho bastante como representante desse parlamento. Então, assim, essa minha preocupação é como mãe, mais do que como parlamentar, é como mãe, como ex-atleta, trabalhadora e agora como senadora. Eu tenho a obrigação de indagá-la efetivamente se estará no Ministério das Mulheres, em defesa das mulheres brasileiras, contra a violência, as diferenças, os preconceitos, as discriminações e tudo que enfrentamos. Não, eu sou atleta, mas eu entendo muito bem o que é ser mulher trabalhadora, tá? E sei muito bem. Homem não sabe o que mulher quando está grávida, mulher quando faz a segunda jornada. Homem não entende nada disso e muitas vezes quer decidir pela mulher, tá? Então eu estou aqui defendendo as mulheres e estou perguntando essa questão para todos vocês que estão aqui. A senhora está representando esse ministério, tá? Então, eu estou querendo saber, porque é uma questão que me preocupa e eu acho que a gente tem que debater isso. Eu acho que está muito burocrático aqui, né? Todo mundo falando da política, a senhora apresentando aqui, né, a questão do ministério, mas a gente sabe que tem pautas que a senhora já declarou que
né, que existe uma diferença, existe uma falta de comunicação. A comunidade LGBTI, que a senhora disse que vai chamar depois, eu quero que realmente a senhora chame a secretária para vir conversar sobre essas pautas, que é importante, que eles estão se sentindo nesse governo discriminados, segregados. E as pautas femininas, sim, essa questão do estupro. Quando a gente fala do aborto, nós estamos falando aborto, a senhora contra a questão do aborto, inclusive as que estão no Código Penal. Mas nós vamos defender a questão da violência, né? Trabalhar a questão da violência contra a mulher. Mas se o Estado não garante isso para a mulher, como é que ficamos nessa questão? Como não defender isso? Como não trabalhar se nós não temos uma política, nós não temos efetivamente uma política que proteja a mulher, que dê segurança à mulher? E quando ela é vítima, quando ela é engravida, como é que fica essa mulher perante a sociedade? Então, assim, nós precisamos avaliar de forma efetiva, sem grandes emoções, sem grandes paixões, mas tecnicamente falando, pensando em políticas consistentes, as pautas que, de fato, a senhora está comandando. Tá? Essa é a minha posição. Obrigada. Desculpa, eu falo alto, mas é o meu jeito. Quem me conhece já no parlamento sabe que eu falo alto, mas aqui eu não quero agredir ninguém, muito menos a senhora, tá? Torço, de fato, para que a senhora faça um bom trabalho, porque não é fácil, até porque a senhora é mulher, e a gente sabe o quanto que é difícil, presidente, o quanto que é difícil comandar uma pasta, vindo do executivo, obviamente, que é local. Não é fácil, eu não vim aqui agredir a senhora, apontar o dedo na cara, muito pelo contrário, torço por ser mulher, e sei que é difícil na política mulheres sobreviverem, terem postos de liderança. A minha torcida para que a senhora exerça muito o seu papel com excelência, com efetividade. Mas essa é a minha preocupação, ministra. Tenho muita preocupação com a comunidade LGBTI, tenho muita preocupação com as questões do aborto, com as questões da violência contra a mulher, e nós não podemos nos envolver por paixões. Nós precisamos ser pragmáticos. Mulheres, crianças, jovens, gays, trans, todos estão sendo dizimados, e nós estamos brigando aqui por questões de polarizações, por questões de ideologia, e não estamos efetivamente preocupados com o povo brasileiro da forma que nós deveríamos estar preocupados. Obrigada. Ministra, a palavra é sua. Me permita lhe chamar de linda senadora. Sou sua fã, lhe admiro, lhe acompanho. Você é incrível. Deixa eu dizer uma coisa, senadora. Em nenhuma das falas, como ministra, a senhora vai encontrar ali uma vertente religiosa. A senhora pode ter ouvido muitas falas minhas que foram pensadas de mensagens minhas dentro do templo. E algumas pregações que eu nem sabia que eu estava sendo filmada, fui descobrir agora que eu estava sendo filmada. Em um mês como ministra, eu acho que os senhores não conseguiram ver em nenhum momento eu fazer qualquer proselitismo. É ministra lá, não uma pastora, mas uma ativista de direitos humanos. Uma mulher que conhece a necessidade da mulher. Uma mulher que está na rua há muitos anos com as mulheres. E com as travestis, os homossexuais, as lésbicas, as crianças. E aí, nesse sentido, eu vou lhe dizer o seguinte, senadora. Os primeiros a foram chamados foi a comunidade LGBT. No período de transição ainda, primeiro grupo com o qual nós nos reunimos, e está aqui o nosso secretário nacional, e algumas pessoas estavam na reunião, foi a comunidade LGBTI. E ali nós fizemos uma parceria extremamente interessante, e o nosso ministério está trabalhando muito na proteção dos direitos do LGBTI. A diretoria ficou intacta, a diretoria deles está aí. Inclusive, com quem eles indicaram, está todo mundo lá. E essa ministra é uma ativista na defesa dos direitos da comunidade LGBTI, e quem me conhece sabe, eu tenho algumas restrições, algumas falas minhas a senhora pode ter visto, com relação a doutrinação ideológica em escola, e isso eu me posiciono com relação à questão da ideologia de gênero, e comigo faz coro muitos ativistas gays, porque a ideologia de gênero, da forma como ela foi implantada no Brasil, ela não trouxe, inclusive, nenhum respaldo na proteção do direito da comunidade LGBTI. Quando os ideólogos de gênero falam que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher, está mandando o recado também que ninguém nasce gay, que ninguém nasce lésbica, que é uma construção, e isso me preocupa muito.
Ser travesti é uma construção social, ser gay é uma construção social, é uma construção cultural, e isso me preocupa, o discurso dos ideólogos de gênero. Mas informo, senadora, que a proteção deles está garantida no nosso ministério. E nós vamos lutar muito contra a violência. A violência contra a comunidade LGBTI, ela existe sim no Brasil. E nós vamos fazer esse enfrentamento. E eu tenho um trabalho há muito tempo com as travestis. E o meu trabalho com elas, eu nunca saí propagando. Porque eu passei muitas madrugadas minhas nas ruas com as travestis e eu sei o que elas passam lá nas ruas. E já garanti para elas, e já garanti para toda a comunidade LGBTI. Se for preciso, vou para a rua com eles. Se for preciso, vou para qualquer lugar para defender a comunidade LGBTI da violência. O Ministério vai focar no combate à violência, que não é uma atribuição só deste Ministério. É promessa de campanha do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro deu uma ordem a todos os ministros: enfrentamento à violência. Nós vamos trabalhar todos esse tema de forma transversal. O ministro da Ciência e Tecnologia está lá, olhando como evitar a violência nas redes. O ministro do Esporte está lá vendo como fazer o enfrentamento à violência no esporte. Desculpa, o secretário de Esporte. Então, todos os ministérios estão trabalhando nesse pilar do governo Bolsonaro, o enfrentamento à violência contra todos. Fica respondida, senadora, tá? E fico à sua disposição para a senhora estar com a gente no Ministério, conversando, participando Olha só, do nosso trabalho. Pois não. Tem mais um minuto, você terá direito à réplica.